Fala fera, nesse vídeo eu vou mostrar para você o quanto o Enem é previsível e você ter um estudo estratégico de previsão do Enem faz com que você alcance 36, 37, 40 a mais na prova de Ciências Humanas, alavancando a sua nota no primeiro dia. Eu sou o professor Calado, sou pós-graduando em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Sou professor há quase 10 anos, com ensino voltado para ciências humanas no Enem, com foco total nas habilidades e competência, além disso, utilizando técnicas e estratégias para alcançar a nota máxima. Só nos últimos Enem, eu e meu feras temos alcançado 36, 38, batendo até 40 questões, alavancando assim as notas para 700, 720, 740, 700 mais, fazendo com que os meus alunos tenham sido aprovados na universidade pública de qualidade. E eu vou mostrar uma estratégia simples para você fazer aplicando as questões que eu trouxe e que a maioria dos cursos pré-vestibulares presenciais online e não trazem isso para vocês, não mostram quanto o Enem é previsível e tem como a gente fazer essa previsão. Para isso, o primeiro ponto é, você precisa estudar a matriz de referência, identificar as habilidades e competência e um olhar treinado para os códigos que aparecem nas habilidades, porque muitas das vezes esses códigos que estão inseridos nas habilidades e competência da tua matriz de referência estão presentes também nas alternativas de cada questão da tua prova. Eu tenho feito um mapeamento desses padrões de questões, dessas palavras que aparecem nas questões, a forma como elas aparecem, e isso tem mudado o jogo por aqui, dentro do método DC, principalmente, que é a minha plataforma de aulas online, tem mudado completamente a forma como a gente se prepara para o Enem, e é isso que tem feito com que a gente tenha alcançado os resultados nos últimos anos. Eu trouxe a competência de área 6, que é a competência onde vai falar sobre homem e natureza, entender e compreender a sociedade e natureza, o como o homem interage com essa natureza, como ele se relaciona com esse espaço e também os diferentes contextos, né, históricos, geográficos. Muitos feras se perdem porque a questão pode trazer para você, por exemplo, um contexto histórico da Idade Média sobre desmatamento na Idade Média. Não é uma questão de história da Idade Média, mas é uma questão de espaço geográfico, de natureza e a relação desse homem com essa natureza. É isso que faz você virar o jogo do Enem. Você ser treinado para esses estudos faz de fato mudar a forma como você se prepara para o Enem. Você vai chegar lá com o raciocínio do Enem. Mas eu trouxe aqui algumas questões só para você entender e você ver mesmo na prática como o Enem é previsível, né? Questões idênticas, assim, bem parecidas que o Enem trouxe nas suas provas. Questão 67, você tem aqui um gráfico, né? Algo mostrando para você sobre vazão em área urbanizada e a vazão em área não urbanizada. Você nota que a precipitação aqui ela vai ser maior e o tempo dela vai ser menor dessa vazão nas áreas urbanizadas. Enquanto na vazão em áreas não urbanizadas, você vai ter uma precipitação um pouco menor, o tempo dessa vazão ela vai ser mais alongado. Aí vem o comando da questão. Isso aqui é uma estrutura de prova. Eu tenho texto, eu tenho comando da questão. Óbvio, simples, mas muda quando você começa a ter um treino sobre isso. Primeiro texto, comando, identificar as palavras-chave do comando e relacionar com o texto. No comando ele me diz: a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove o quê? Se eu tenho um processo, uma dinâmica hidrológica, um processo de urbanização, e onde está mais acentuado é numa vazão em áreas urbanizadas, porque ele está mostrando o processo de urbanização, eu tenho uma vazão maior, uma dinâmica hidrológica ainda muito maior e mais intensa em uma área urbanizada. Logo, isso daqui vai estar ligado principalmente à ampliação do escoamento superficial. Por quê? Ampliou. A vazão é muito maior em áreas urbanizadas do que em áreas não urbanizadas. Quando eu relaciono as palavras com o que está sendo apresentada no meu texto, que nesse caso é uma imagem, eu venho ampliação, área urbanizada maior, ligação total. Então, quando eu faço a ligação, eu tenho a nossa resposta ampliação do escoamento superficial. Quando eu pego a outra questão, que ela é idêntica, ou seja, é o mesmo contexto. Olha só, questão 49, eu tenho a primeira imagem, onde vai mostrar o escoamento superficial de 10%, olha que a resposta da anterior era escoamento superficial. Esse escoamento ele vai aumentar para a figura 2. Na figura 3, ele já representa 30%, ou seja, 3 vezes mais do que a primeira. Na minha quarta figura, ele representa 55, 5 vezes mais do que a primeira. Aí ele vem para o comando, ó. A intensificação da ocupação urbana, olha que é a mesma coisa. Falando sobre a ocupação urbana. Na primeira questão que eu apresentei para você, é uma vazão em áreas que são mais urbanizadas, ou seja, onde tem construções urbanas. É a mesma coisa.
onde tem ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata o quê? Ora, quando eu tenho uma área que ela tá com meus escoamento superficial em 55 e isso foi devido à construção urbana, ou seja, as áreas urbanizadas, quando eu olho referente à área que não é urbanizada, olha a mesma coisa, ó, área urbanizada e área não urbanizada. Eu vou ter uma intensificação dessa ocupação urbana e eu vou ter principalmente um aumento no escoamento superficial. Isso daqui está ligado diretamente ao quê? Ao ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico. A dinâmica hidrológica. Olha só, é o mesmo contexto, é o mesmo conteúdo, é o mesmo assunto. O que é que precisa ser identificado de você aqui? O olhar na habilidade. O olhar, entender que isso daqui a gente está falando do processo de urbanização, mas não é uma questão de urbanização, é uma questão do espaço geográfico, é competência de área 6. No método DC eu entro com você em cada habilidade para explicar exatamente cada habilidade, como ela é abordada, as palavras que são abordadas na habilidade de cada competência diária. Mas aqui eu só estou trazendo para você o quanto o Enem é previsível. As questões elas vão meio que se repetir, só numa pegada um pouco diferente na forma como ele vai ser apresentado para você. Se você não perceber que isso daqui é uma previsão, você entender, olhar uma aula de geografia física, daquele conteúdo cru mesmo, de rocha, de geologia, de domínios morfoclimáticos, biogeografia, hidrogeografia, mas como a hidrogeografia está relacionado com o conteúdo de urbanização, como geologia pode estar relacionado com o processo de industrialização. Quando você relaciona tudo isso, o teu olhar fica mais treinado. E quando você tem um estudo das habilidades e competência, da tua matriz de referência, ligando esses conteúdos à matriz de referência, utilizando técnicas bem definidas, passo a passo de técnicas. Como retirar a palavra-chave do texto, como entender o contexto, como relacionar a técnica comando, texto e ação, que é uma das técnicas que eu uso no método DC com os meus alunos. Você vai com o olhar treinado. Você não vai só com o conteúdo, dependendo do conteúdo, de abrir a prova, se deparar com conteúdo que você nunca estudou na vida e você acabar perdendo a questão. Você vai com o olhar treinado pelas habilidades e aplicar técnicas e identificar as palavras que são colocadas na tua prova exatamente para você chegar na sua resposta. É isso que eu ensino, é dessa forma que eu ensino. Se você quer ter um acompanhamento até o Enem 2025, eu estou com as vagas abertas para o meu acompanhamento dentro do método DC, onde você vai ter o passo a passo de um método estruturado por fases até você subir de nível, onde você vai ter acesso às habilidades e competência, você vai ter acesso aos estudos de humanas para sair do abismo de conteúdo infalível, você evoluir em técnicas para você aplicar as técnicas que eu tenho criado, como você chegar na resposta certa nas 40 mais questões utilizando o método. Se você quer ter acesso a tudo isso, junto com aulas de humanas, com meu acompanhamento de perto, é um acompanhamento de perto mesmo, você não vai ter aula com monitores, você vai ter aula com calado, guiando mesmo para aprovação. Então, se você quer elevar as suas notas, seu nível de nota, independente do TRI, alcançar 700 mais em ciências humanas, a garantir assim sua vaga, por exemplo, em medicina, então o seu lugar é dentro do método DC, plataforma completa de ciências humanas, junto com o meu acompanhamento de pé, aulas ao vivo, mais conteúdo, material didático incrível e muito bônus para você. Com vagas limitadas, clicar no link abaixo e fazer a sua matrícula e garantir a sua vaga dentro do método DC e ser um fera com a comunidade de feras que mais crescem em ciências humanas para o Enem.